Diz ali que depois de ter esbanjado tudo, o filho pródigo sai. A revolta de nós, filhos de Deus, quando nós não queremos viver os mandamentos de Deus, não queremos viver com Deus, fizemos a crisma e depois ficamos anos sem voltar para a igreja. Parece que a gente cumpre só aquele rito e acabou, não quer mais voltar. E o que é isso? É sair do Pai. É você fugir do Pai. Você está sendo o filho pródigo. Se você está longe da igreja, da Santa Missa, da oração, você é o filho pródigo. Nessa interpretação espiritual, você está sendo o filho pródigo. E para onde que você está caminhando? O maninho pregou: para ir com os porcos. Se afastar de Deus, do Pai, é você viver com os porcos. E o que ele fez lá? Depois de ter esbanjado tudo, aí ele se lembrou do Pai. E sabe por que o filho pródigo se lembrou do Pai? Porque o filho pródigo conhecia o coração do Pai, o amor do Pai. O filho pródigo viveu com o Pai, como nós também, que nascemos, somos batizados, nos tornamos filhos de Deus, fazemos a comunhão, tomamos a Eucaristia, fizemos a crisma. E deste ponto, muitos saem do Pai, saem da igreja, se tornam o filho pródigo. Se afastou do Pai. Por quê? Para querer viver sem Ele? É o que aconteceu com o filho pródigo. Depois de ter esbanjado tudo, aí você vai para fora, você entra na bebedeira, nas drogas, pega a doença, prostituição, fornicação e tantas outras coisas. Isso acontece com um ser humano, um filho de Deus que se afastou do Pai. A diferença é que nós saímos da crisma. Então até a crisma nós tivemos uma experiência com o Pai, vivemos com o Pai, conhecemos o coração do Pai. O filho pródigo conhecia o coração do Pai, por isso que ele voltou, maninho, senão ele não voltava. Se fosse um pai irado, um pai que não ia acolher, ele sabia que o pai iria acolhê-lo. E é por isso que estava, agora arrepia, gente, por isso que ele estava de braços abertos, vendo longe, sabia que ele voltaria. Por quê? Porque não existe felicidade longe do Pai. Nós nos perdemos neste mundo se nós estivermos longe do Pai, que é Deus. Não fique longe. Por que você se afastou de Deus? Por que você parou suas orações diárias? Por que você parou com a leitura da Bíblia? Por que você não vem mais na igreja? Você está sendo o filho pródigo. Vai logo, logo, pode demorar 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Um dia você vai ter que voltar. As pessoas criam idade, veem que estão ficando velhos e ficaram tantos anos longe da igreja, e daí quando voltam, porque viu que pegou, agora o bicho está pegando, vão morrer, e agora voltam para a igreja, que bom que volta. E daí sente aquele amor de Deus tão grande, e começam a falar para a gente que prega, que ora pelas pessoas: meu Deus do céu, tanto tempo eu fiquei longe do Pai, e agora com 50, 60, 70 anos voltando para o Pai, tanto tempo perdeu, se tornou filho pródigo, longe do Pai. Diz a palavra no versículo 19, diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele tinha consciência do que ele fez, mas como o maninho falou de novo, o filho pródigo teve uma decisão de voltar para o Pai, porque conhecia o amor do Pai. E no versículo 22, eu marquei aqui enquanto o maninho pregava: mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vesti-lhe. Então o que está nos ensinando aqui com essa interpretação espiritual? O filho que depois da crisma, ele vai para o mundo, peca,
faz tantas coisas contra Deus, contra si, contra o irmão, está cheio de pecado dentro da sua alma, cheio de pecado. E eu vou dizer para vocês, quem está com o pecado mortal é um inimigo de Deus. Mas ele se volta para Deus, e quando volta para a igreja, o que o Pai dá? Uma veste nova. O que é? Ele te limpa de todo o pecado e põe em você, coloca em você o Espírito Santo, a graça de Deus. Naquele momento, na confissão, é apagado todos os seus pecados, os arrependidos, e Deus te dá a graça, a roupa nova. Você fica branquinho, limpinho, santo naquele momento. Santo, sim. Uma pessoa que se confessa, depois de se arrepender, se confessa e sai do confessionário, é uma pessoa santa. Se ela morrer, ela vai para o céu. Ela está santa naquele momento. É a veste nova que Deus Pai dá a você, que ficou tanto tempo inundado no pecado. Os porcos que diz ali, é o pecado. É o pecado. O Maninho falava que nem a comida dos porcos, o cara não conseguia comer, porque ia faltar para os porcos. Exatamente, Dailon. Você vê aonde o pecado pode levar o ser humano, né? No pior lixo. Porque ali, Dailon, Claudir e Nilce, e você que nos acompanha, até os porcos tinham comida, e ele não. O pecado destrói. O pecado mata. Mas ainda dá tempo, meu irmão. Ainda dá tempo de você voltar. Porque você sabe que Deus é misericordioso e te espera. Ele não vai desistir de você. Só você pode desistir, se você quiser. Porque, como eu disse no começo, né? É o livre-arbítrio. Nós não estamos aqui para obrigar ninguém a voltar para a casa do Pai. Nós não fazemos isso. Nós estamos aqui para partilhar com vocês a nossa vida. Aquilo que Deus fez na nossa história e está fazendo. E é a melhor decisão que nós já poderíamos ter tomado. E eu tenho certeza que se você voltar para a casa do Pai, vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Quando, Maninho, diz aqui no versículo 24, este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Peraí, como que eu vou entender esta passagem? Este meu filho estava morto e reviveu. Está nos ensinando que este filho estava no pecado mortal. Se ele morresse, ele ia para o inferno. É isso que diz. Estava morto para a graça. Morto. Ele não queria saber de Deus, estava cheio de pecado, porque estava no pecado mortal. É preciso um Deus amoroso apagar este pecado, entrar na vida deste filho, curar esse filho e ainda colocar no seu coração um desejo de mudança. Tudo isso Deus faz. Tudo isso Deus faz. Toda a bondade que há no nosso coração é Deus derramando em nós. A única coisa que você precisa é abrir o seu coração para Ele. Não seja morto pelo pecado mortal. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5 que a bebedeira é pecado e aqueles que a cometem não herdarão o reino dos céus. Então, uma vez que você se embriagou, meu irmão, uma vez, nós entramos em pecado mortal. Este meu filho estava morto. Então hoje você ouvindo essa passagem, se um dia você tomou demais, se embriagou, busque a confissão. Você estava morto e reviveu. Olha o que Deus Pai faz. Ele não te colocou para assistir esta live por acaso. Ele te trouxe aqui porque Ele quer fazer com que você reviva, que você tenha esse avivamento desse Deus amoroso. Tinha se perdido e foi achado. Às vezes você está perdido, não sabe o que fazer, perdeu o sentido da vida. E quantas pessoas, né, maninho, que querendo se suicidar, porque não tem sentido mais a minha vida viver assim. Irmão, irmã, nós temos um Deus da vida, um Deus de amor.